Bom dia! Então, vamos hoje ver como fazemos divisão de polinômios usando a técnica de Brio-Ruffin. Então, aqui eu tenho o polinômio x ao cubo menos 5x ao quadrado, 5x mais 6. Então, a primeira coisa que vocês fazem é pegar os coeficientes. Aqui eu tenho o coeficiente 1. Então, eu vou escrever aqui no Brio-Ruffin 1 menos 5, 5 e 6. Depois, vocês vão pegar, ele é divisível por isso. Vocês vão colocar x menos 2 igual a 0. Então, x é igual a 2. Então, aqui, vocês vão colocar o número 2. Então, primeiro, vocês vão repetir o 1, multiplica e depois soma. 2 vezes 1, 2. Mais menos 5, menos 3. Multiplica, depois soma. 2 vezes menos 3, menos 6, mais 5, menos 1. Multiplica, depois soma. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 5, sobrou 4. Então, aqui vocês vão ter um resto, 4, e este aqui seria o polinômio. Então, nós temos os coeficientes. Sempre x elevado a 0, x elevado a 1 e x elevado a 2. Sempre começa de trás, 0, 1, 2, 3. Então, quando eu faço essa divisão desses dois polinômios, eu tenho esse quociente e esse resto. Existe um teorema que é chamado teorema do resto. No teorema do resto, quando eu tenho uma divisão de polinômios, eu consigo descobrir o resto sem efetuar a divisão. Então, aqui, ó, pelo teorema do resto. Se o exercício pedir só o valor do resto, vocês pegam o polinômio e substituem por esse valor aqui, ó. Então, vocês vão colocar assim, 2 ao cubo menos 5 vezes 2 ao quadrado, mais 5 vezes 2, mais 6. Aqui eu vou ter 8. Aqui vai dar 20. Aqui 10. E aqui 6. 8 com 10, 18, menos 20, menos 2, sobrou o resto, 4. Então, o resto pode fazer por Brio-Ruffin, pode fazer pela divisão de polinômios pelo método da chave, ou só substituindo. Lembra que tem que igualar isso aqui a 0. Bom, nesse exemplo, nós temos uma divisão de dois polinômios. Vamos lembrar, então. Pega os coeficientes 2, 12, 11 e menos 1. Aqui, não se esqueçam que vocês precisam isolar isso aqui, ó. Vou fazer 2x mais 10 igual a 0. Então, o x vai ser igual menos 10 divididos por 2, o x é menos 5. Eu preciso colocar o menos 5 aqui. Aí, vocês colocam, repete o 2, vezes menos 5 vezes 2 vai dar menos 10, mais 12, 2. Depois, menos 5 vezes 2 dá menos 10, mais 11, 1. Menos 5 vezes 1, menos 5, mais 1, menos 6. Esse menos 6 é o resto. E aqui eu coloco nada, x e x ao quadrado. Mais e mais. Então, esse é o quociente, a divisão, e esse é o resto. O exercício está perguntando qual é o resto. Então, o resto é menos 6. Mais um exemplo, né, de divisão usando o Brio-Ruffin. Então, eu vou fazer a divisão, eu vou repetir os coeficientes, ficou super torto, 3, menos 17 e 27. Aqui, eu isolo x, x é igual a 4. Então, eu sempre vou repetir o primeiro número e vou multiplicar, depois somar. 4 vezes 3, 12, menos 17, menos 5. Multiplica, depois soma.
4 vezes 5 menos 20, mais 17, sobra 7. Esse é o resto. E o quociente, ó, 3 e menos 5. Aqui eu nunca coloco x, aqui eu coloco x, e se tivesse mais um termo seria x ao quadrado. Então, a divisão deu esse resultado. Ó, gente, aqui é x ao quadrado. Sempre o quociente vai ser 1 grau a menos. Então, o quociente ficou 3x menos 5. Então, nessa situação aqui, onde eu tenho x à quarta menos x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5x menos 2, ele diz que o polinômio é divisível. O que significa ser divisível? Quando eu divido por esse valor, o resto vai ser zero. Só que ele está ao cubo, então eu posso dividir por isso aqui 3 vezes. Lembra que eu coloco isso aqui, ó. Isso é a mesma coisa que fosse x menos 1 vezes x menos 1 e vezes x menos 1. Então, eu posso dizer que esse polinômio ele dá para dividir 3 vezes por esses valores, que vai dar zero. Então, vocês fazem o seguinte, ó. Faz o breu Rufim aqui. Eu vou isolar um deles, ó. X menos 1 igual a zero. Vou ter que o x é igual a 1. Aqui eu coloco 1. E daí, eu faço os outros coeficientes aqui, ó. 1, menos 1, menos 3, 5 e menos 2. Bom, repete o primeiro 1. Lembra? Multiplica, depois soma. 1 vezes 1, 1. Menos 1, 0. 1 vezes 0, 0. Menos 3, menos 3. 1 vezes menos 3, menos 3. Mais 5, 2. 1 vezes 2, 2. Menos 2, 0. É divisível, ó. Mas ele é divisível 3 vezes. Então, vocês vão fazer 3 vezes isso. Coloca 1 e vai ser sempre 1. 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. 1 vezes 1, 1, mais menos 3, menos 2. 1 vezes menos 2, menos 2, mais 2, 0. Segundo valor que deu 0. Terceira vez. Repete aqui o 1 e esse 1 vai ser o mesmo. 1 vezes 1, 1, mais 1, 2. 1 vezes 2, 2, menos 2, 0. Acabou a conta. O que sobrou? Sobrou 1x mais 2, como o próximo, né, o quociente, e o resto ficou 0. Então, isso prova que este polinômio é divisível. Aqui, como ele diz lá, não, x à quarta, x menos 1 à quarta não é divisível, que não dá para fazer mais uma conta.